O capitão Jake Morrison estava na ponte da nave de exploração Starbound, encarando o enorme objeto flutuando no espaço à sua frente. A coisa era gigantesca, maior do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Parecia uma nave, mas era antiga, muito antiga. Qual o tamanho? Perguntou Jake à sua tripulação. Lisa Grant, sua oficial de comunicações, verificou as leituras. Ela era uma jovem de cabelos castanhos curtos e olhos penetrantes. Capitão, tem cerca de 50 quilômetros de comprimento. É 10 vezes maior que a nossa nave. Jake assobeou baixinho. A Starbound já era uma das maiores naves da galáxia. Essa embarcação antiga fazia parecer um brinquedo. Ao lado dele estava Crystal, uma alienígena insetoide com 4 braços e grandes olhos negros. Os Jaar eram conhecidos como os melhores navegadores do espaço. Capitão Morrison, disse Crystal com sua voz rouca. Esta nave não corresponde a nenhum projeto em nossos registros. Ela não pertence a nenhuma raça conhecida. Do outro lado de Jake, uma criatura que parecia cristal vivo, zumbia com uma voz melodiosa. Do outro lado de Jake, uma criatura que parecia cristal vivo emitia um zumbido melodioso. Chazinger era uma Velnari, uma das engenheiras mais inteligentes da galáxia. Os materiais me são desconhecidos, cantava ela. O metal mostra sinais de grande idade, mas ainda possui energia pulsando em suas veias. O quarto membro alienígena da tripulação flutuava perto do teto. Claude Visperer era um Natari, um ser feito de gás e energia. Os Natari eram os melhores diplomatas que se conhecia. Isso é um mistério, disse Claude Visper com uma voz rouca como o vento. Uma nave tão antiga deveria estar inativa no espaço. Jake assentiu e se virou para Lisa. Algum sinal vindo dela? Lisa balançou a cabeça negativamente. Nada, capitão. Está completamente silenciosa, mas os scanners mostram que definitivamente há energia dentro dela. A Starbound estava em uma missão de exploração de rotina na periferia do sistema Kepler 4542. Eles deveriam estar mapeando novos sistemas estelares para o Conselho Galáctico. Encontrar uma antiga nave alienígena não fazia parte do plano. Jake era capitão de nave estelar há 15 anos. Ele já tinha visto muitas coisas estranhas no espaço, mas nada parecido com aquilo. A nave à frente deles tinha a forma de uma longa lâmina lisa e escura. Não havia motores visíveis, nem armas, nem sistemas de comunicação. Ela simplesmente flutuava ali como um gigante adormecido. Podemos atracar? Perguntou Jake. O corpo cristalino de Charlie Singer brilhou em cores diferentes enquanto ela pensava. Parece haver portas de atração, mas são muito antigas. Não posso garantir que nossos sistemas se conectarão corretamente. Vamos tentar, disse Jake. Esta pode ser a descoberta do século. Levou 3 horas para mover cuidadosamente Starbound para perto da antiga nave. A acoplagem foi complicada porque a neve alienígena era muito maior. Quando finalmente se conectaram, todos prenderam a respiração. Acoplagem completa, anunciou Pat Harris, o piloto. Ele era um homem calmo que nunca se empolgava com nada. Os sensores estão funcionando. Temos conexão. Jake olhou para sua tripulação mista. O Conselho Galáctico exigia que todas as naves de exploração tivessem tripulações de diferentes espécies. Isso deveria ajudar todos a trabalharem juntos e compartilharem conhecimento. Jake gostava de seus tripulantes alienígenas, mas às vezes sentia falta da presença de outros humanos. Muito bem, pessoal, disse Jake. Nós estamos embarcando em um protocolo padrão de exploração. Todos permanecem juntos. Ninguém toque em nada sem permissão. Vestiram seus trajes ambientais e seguiram para a câmara de descompressão. A passagem entre as naves era escura e fria. Ao entrarem na nave alienígena, suas luzes iluminaram corredores que se estendiam na escuridão. A gravidade está funcionando, disse Lisa surpresa. Parece quase como na Terra. O ar também é respirável, acrescentou o Dr. Ben Carter, o médico da nave. Ele estava verificando seus instrumentos. Oxigênio e nitrogênio se misturam exatamente como em casa. Isso era estranho.
A maioria das naves alienígenas tinha atmosferas e configurações de gravidade diferentes. Essa nave parecia projetada para humanos, mas isso era impossível. Os humanos eram novatos no espaço, em viagens espaciais comparadas às outras raças. Eles caminharam por um longo corredor. As paredes eram lisas e escuras, feitas de algum material que parecia absorver a luz. Não havia portas à vista, apenas superfícies lisas por toda parte. Não entendo essa arquitetura. Cristal estalou os dedos nervosamente. Onde estão os painéis de controle? As vias de acesso, os poços de manutenção? Charles tocou uma das paredes com um dedo de cristal. O material é diferente de tudo que temos em nossos bancos de dados. Parece ser algum tipo de metal vivo. Claude Visper flutuou à frente do grupo. Sinto que este lugar é muito antigo. Esta nave está adormecida há muito tempo. Caminharam durante 1 hora por corredores intermináveis. Cada passagem parecia igual. Não havia placas, nem sinalizações, nada que indicasse para onde estavam indo. Jake começou a temer que pudessem se perder. Capitão, disse Lisa. Meu tradutor não está captando nada. Normalmente ele detecta qualquer tecnologia alienígena, mas esta nave está completamente em branco. Isso era muito estranho. Os tradutores universais foram projetados para funcionar com qualquer tecnologia conhecida. Eles podiam interagir com computadores, ler línguas alienígenas e até mesmo se comunicar com inteligências artificiais. Mas aqui não captaram nada. Talvez a nave seja muito antiga, sugeriu Jake. Talvez seja de antes da época das civilizações galácticas atuais. Eles encontraram o que parecia ser uma sala grande com um teto alto. No hemicentro havia algo que poderia ser um console de controle, mas era diferente de tudo que já tinham visto. Era uma superfície lisa e curva, sem botões ou telas visíveis. Esta deve ser a ponte, disse Jake. Cristal tentou escanear o console com seu equipamento. Não consigo ler nenhum desses sistemas. A tecnologia é completamente estranha. Charles Singer aproximou-se do console e tentou conectar sua matriz de cristal a ele. Não há nenhuma interface que eu reconheça. É como se a nave não quisesse se comunicar conosco. Durante as 4 horas seguintes, eles tentaram tudo o que lhes veio à mente. Usaram todos os scanners, todas as ferramentas de análise, todos os dispositivos de comunicação que possuíam. Nada funcionou. A nave permaneceu silenciosa e inerte, como um gigantesco túmulo de metal flutuando no espaço. Jake estava ficando frustrado. Aquela era a maior descoberta da história galáctica e eles não conseguiam nem acender uma luz. 3 dias haviam se passado desde que embarcaram na antiga nave. Jake Morrison estava cansado de andar por corredores escuros que não levavam a lugar nenhum. Sua tripulação tentará de tudo, mas a nave permanecia silenciosa e inoperante. Lisa Grant estava em frente ao que eles acreditavam ser o painel de controle principal. Ela trabalhava nele havia horas, experimentando diferentes combinações de toques e gestos. O dispositivo tradutor dela jazia inútil sobre a superfície lisa ao lado do scanner. Isso é inútil, disse Lisa em voz alta. Ela estava cansada e frustrada. Tentamos de tudo, todos os equipamentos que temos e nada funciona. Atrás dela, Cristal estalava as mandíbulas nervosamente. O alienígena insetoide estava tentando mapear a planta da nave, mas cada corredor parecia mudar quando eles não estavam olhando. Talvez devêssemos voltar para nossa nave e pedir ajuda, sugeriu ele. O corpo cristalino de Charles Singer cintilava com uma luz fraca. O engenheiro Veonari estava analisando as paredes havia 3 dias seguidos. Nunca me deparei com uma tecnologia como esta. É como se a nave existisse em uma realidade diferente da nossa. Claude Visper flutuava perto do teto, sua forma gasosa girando em frustração. Tentei me comunicar com qualquer inteligência que pudesse estar aqui. Não houve resposta a nenhum dos nossos protocolos diplomáticos. Jake esfregou os olhos. Ele começava a achar que teriam que desistir e relatar o fracasso ao Conselho Galáctico, a maior descoberta da história, e eles nem sequer conseguiam passar da porta da frente.
Talvez a nave esteja simplesmente avariada, disse o Dr. Ben Carter. Ele estava procurando por sinais de vida ou inteligência artificial. Algo tão antigo poderia ter perdido toda a sua programação. Lisa bateu com a mão no painel de controle, frustrada. Abre droga, gritou para a superfície, que não respondia. Não estamos aqui para te machucar. Só queremos entender. De repente, a sala inteira se encheu de luz. Todos recuaram quando o painel de controle começou a brilhar com suaves padrões azuis. As paredes ao redor dele se iluminaram com desenhos fluidos que se moviam como seres vivos. Um zumbido suave preenchia o ar como música produzida por máquinas. O que você fez? Perguntou Jake, olhando fixamente para Lisa. Eu só gritei com isso, disse Lisa com a voz cheia de surpresa. Os padrões nas paredes ficaram mais brilhantes. Então, para espanto de todos, uma voz falou. Não vinha de nenhum alto-falante visível. A voz parecia vir das próprias paredes. Bem-vindos, disse a voz. Falava em inglês perfeito, sem nenhum sotaque reconhecível. Estava esperando por vocês. Jake ficou boca e aberto. Está falando inglês? Como assim está falando inglês? Crick tentou dizer algo, mas não houve resposta da nave. Charlie Singer cantou uma saudação em sua língua musical, mas novamente nada aconteceu. Claude Visper tentou várias frases diplomáticas em diferentes línguas galácticas. A nave ignorou todas elas, mas quando Lisa sussurrou, "Olá!", a nave respondeu imediatamente. "Olá, filho da Terra", disse a voz calorosamente. "Você finalmente me encontrou." Jake deu um passo à frente. "Quem é você? Que nave é essa?" A voz da nave era calma e amigável. "Eu sou o Guardião. Sou o protetor deste receptáculo. Estive esperando que sua espécie evoluísse o suficiente para me alcançar." "Nossa espécie?", Jake perguntou. "Você quer dizer humanos?" "Sim. Vocês são aqueles que me disseram para esperar. Suas vozes têm a ressonância adequada. Seus padrões genéticos correspondem aos registros." Lisa pareceu confusa. "Que registros?" "Os humanos estão no espaço há apenas algumas centenas de anos. Seus padrões genéticos correspondem aos registros." Lisa pareceu confusa. "Que registros?" "Os humanos estão no espaço há apenas algumas centenas de anos. Esta nave tem milhões de anos." As luzes ao redor deles pulsavam suavemente. "O tempo passa de forma diferente para nós, jovem. O que para você parece milhões de anos foi apenas um instante de sono para mim." Krikstall tentou novamente se comunicar com a nave, falando no idioma galáctico comum. A nave não respondeu. Era como se ele não tivesse falado. "Por que ela não se comunica com eles?", perguntou Jake, apontando para seus tripulantes alienígenas. "Suas vozes não possuem os padrões corretos", explicou o Guardião. "Elas não pertencem à linhagem que fui programado para reconhecer. Somente a sua espécie possui as assinaturas vocais e os marcadores genéticos corretos." Jake ficou maravilhado. Uma nave que só respondia a humanos. Isso parecia impossível. Os humanos eram a espécie mais recente na comunidade galáctica. Eles haviam aprendido a viajar pelo espaço com outras raças. "Pode nos mostrar sua nave?", perguntou Lisa. "Claro", respondeu o Guardião. "Todos os sistemas estão sendo ativados para o seu conforto." O ambiente ao redor deles começou a mudar. As paredes se tornaram transparentes, revelando vistas do espaço exterior. Painéis de controle emergiram do chão, exibindo informações em línguas que pareciam escritas humanas antigas. O ar ficou mais quente e agradável. "A mistura atmosférica agora está otimizada para a biologia humana", anunciou o Guardião. "A gravidade foi ajustada ao padrão da Terra. Todos os sistemas ambientais estão funcionando normalmente." O Dr. Carter verificou seus instrumentos com entusiasmo. "O ar está perfeito agora. Temperatura, umidade, teor oxigênio. É exatamente o que precisamos." Jake percebeu que seus amigos alienígenas pareciam desconfortáveis.
As mudanças que tornaram a nave perfeita para humanos a tornaram menos confortável para eles. Você pode ajustar as coisas para os outros membros da tripulação também? Perguntou Jake. Posso criar zonas ambientais separadas, respondeu o guardião. Mas os sistemas principais sempre serão calibrados para as necessidades humanas. Essa é a minha programação principal. Lisa caminhou até um dos novos painéis de controle. Os símbolos nele pareciam familiares, uma mistura de antigos sistemas de escrita terrestre. Como você conhece nossas línguas? Como você sabe sobre humanos? Perguntou Lisa. Seus criadores me programaram com um vasto conhecimento sobre sua espécie, respondeu o guardião. Nossos criadores? Perguntou Jake. O que você quer dizer? Aqueles que te criaram? Aqueles que me criaram? Aqueles que espalharam as sementes da sua espécie pela galáxia e depois partiram. O silêncio reinou na sala, exceto pelo zumbido suave dos sistemas da nave. Jake sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você está dizendo que alguém criou a humanidade? Não a criou, guardião. Corrigiu, guiou, moldou, preparou. Sua espécie se desenvolveu naturalmente, mas com certas modificações genéticas para garantir que vocês se tornassem o que era necessário. A forma cristalina de Charlie Singer brilhou com confusão, mas quando ela tentou fazer uma pergunta, a nave não respondeu. Para que estávamos preparados? Perguntou Lisa baixinho. Para me encontrar, para despertar os guardiões, para cumprir seu destino. Quando chegar a hora, Jake olhou para sua tripulação. A alienígena parecia frustrada e excluída, incapaz de se comunicar com essa descoberta incrível. Mas Jake estava começando a entender que aquilo era maior do que apenas encontrar uma nave antiga. Guardião, disse ele, qual é exatamente o nosso destino? A nave ficou em silêncio por um instante. Então o guardião falou e sua voz era séria. Qual é exatamente o nosso destino? A nave ficou em silêncio por um instante. Então o guardião falou e sua voz era séria. Guardar contra a escuridão que vem de além das estrelas, ser a espada e o escudo de toda a vida nesta galáxia. Seu treinamento começa agora. Jake Morrison estava no centro do que o guardião chamava de Câmara da Memória. As paredes ao seu redor exibiam imagens em movimento de sistemas, estelares, planetas e criaturas estranhas que ele nunca tinha visto antes. Lisa Grant trabalhava em um painel de controle que havia aparecido especialmente para ela, fazendo perguntas ao guardião que estavam deixando Jake atordoado. Então você está dizendo que os humanos eram projetados? Perguntou Lisa com a voz incerta. Não foi projetado, respondeu o tratador pacientemente. Sua espécie evoluiu naturalmente na Terra, mas meus criadores, os arquitetos, fizeram pequenas alterações para garantir que vocês desenvolvessem certas habilidades. O Dr. Ben Carter anotava tudo o mais rápido que podia. Que tipo de mudanças? Mudanças em suas cordas vocais, em seus padrões cerebrais, em sua estrutura genética. Essas modificações eram tão pequenas que seus cientistas jamais as notariam, mas eram muito importantes. Os membros alienígenas da tripulação de Jake estavam na beira da sala com semblantes frustrados. Eles conseguiam ouvir a conversa, mas sempre que um deles tentava fazer uma pergunta, Kipper agia como se não tivessem falado nada. Crickstal instalou as mandíbulas irritado. Isso é muito estranho, Capitão Morrison. Por que uma raça ancestral se importaria apenas com humanos? Os Jactar viajam pelo espaço há milhares de anos, muito antes de sua espécie sequer inventar a roda. Jake sentiu pena de seus amigos alienígenas, mas também estava fascinado pelo que o guardião lhes contava. Guardião, quem eram os arquitetos? O que aconteceu com eles? As imagens nas paredes mudaram, revelando seres altos e graciosos, com membros longos e olhos grandes. Eles se pareciam um pouco com humanos, mas eram mais altos e elegantes. Jake podia vê-los construindo grandes cidades e viajando entre as estrelas em naves que faziam a frota galáctica atual parecer primitiva. Os arquitetos foram a primeira espécie inteligente desta galáxia, explicou o guardião. Eles surgiram milhões de anos atrás e se espalharam por milhares de mundos. Eram exploradores e construtores pacíficos. Eram, perguntou Lisa, o que aconteceu com eles? Eles detectaram algo vindo de fora da galáxia,
algo que destruiu outras galáxias completamente. Os arquitetos chamaram isso de Grande Fome. O corpo cristalino de Charlie Cinder cintilou com interesse, mas quando ela tentou perguntar sobre essa ameaça, Kepler não respondeu à sua voz musical. Jake estava começando a entender por que seus colegas alienígenas estavam ficando chateados. Guardião, por que você não fala com meus amigos aqui? Eles são boas pessoas e querem ajudar. Estou programado para responder apenas à espécie herdeira, disse o guardião. As outras raças da sua galáxia não estão preparadas para o que está por vir. Como assim não preparadas? Perguntou Jake. As imagens nas paredes mudaram novamente. Agora eles mostraram as raças galácticas atuais, os Jactar, os Veonari, os Natari e outras. Cada espécie estava identificada com informações que Jake conseguia de alguma forma ler, mesmo que estivessem escritas em símbolos que ele nunca tinha visto antes. Os Jactar são excelentes navegadores, mas evitam conflitos, explicou o guardião. Os Veonari são engenheiros brilhantes, mas pensam muito devagar. Os Natari são diplomatas sábios, mas não conseguem lutar em batalhas físicas. Todas as espécies galácticas atuais têm grandes pontos fortes, mas também grandes limitações. E os humanos? Perguntou Lisa. Os humanos são diferentes. Os arquitetos estudaram seus ancestrais e viram potencial. Vocês se adaptam rapidamente. Vocês resolvem problemas de maneiras inesperadas. Não desistem quando as coisas ficam difíceis. E, o mais importante, conseguem trabalhar juntos mesmo quando discordam. Jake pensou na história da humanidade e fez uma careta. Tivemos muitas guerras, nem sempre somos bons em trabalhar juntos. É verdade, concordou o guardião. Mas quando confrontados com uma ameaça a toda a humanidade, vocês se unem. Os arquitetos perceberam esse padrão em seu desenvolvimento inicial. Eles viram que os humanos lutariam ferozmente para proteger não apenas a si mesmos, mas também outras espécies. Sussurro da nuvem flutuou mais perto, sua forma gasosa girando em frustração. Ele falou em vários idiomas diferentes, tentando chamar a atenção do guardião, mas a antiga IA o ignorou completamente. Isso está se tornando problemático, disse Claude Visper para Jake. Como podemos relatar essa descoberta ao Conselho Galáctico se a nave não reconhece a maioria das espécies da galáxia? Era uma boa observação. Jake começava a perceber que essa descoberta poderia causar problemas. Guardião, as outras espécies da galáxia são nossas amigas e aliadas. Trabalhamos juntos. Todos fazemos parte da mesma comunidade galáctica. Isso é bom, disse o guardião. Você precisará da ajuda deles para o que está por vir. Mas somente os humanos podem ativar e controlar a tecnologia arquitetônica. Somente os humanos possuem os marcadores genéticos e os padrões vocais que programamos em sua espécie. Que marcadores genéticos? Perguntou o Dr. Carter, curioso devido à sua formação médica. Padrões específicos em seu DNA que permitem a interação com nossos sistemas. Estruturas das cordas vocais que produzem as frequências exatas que nossos computadores reconhecem. Química cerebral que corresponde aos nossos protocolos de interface neural. Liz estava examinando uma tela que mostrava informações genéticas humanas. Você está dizendo que todos os humanos têm esses marcadores? Perguntou ela. A maioria dos humanos, sim. As modificações foram incorporadas à sua espécie em nível genético. À medida que sua população cresceu e se espalhou pela Terra, as mudanças se tornaram padrão em seu povo. Jake tentava processar todas essas informações. Então, os humanos são o quê? Algum tipo de chave viva para a tecnologia dos arquitetos. Vocês são os herdeiros, disse o guardião. Os arquitetos os prepararam para dar continuidade ao trabalho deles, quando não pudessem mais fazê-lo. Que trabalho? Perguntou Jake, embora já começasse a suspeitar que sabia a resposta. As paredes ao redor deles escureceram por um instante. Quando as luzes retornaram, mostraram imagens que fizeram o sangue de jaquear. Ele viu sistemas estelares inteiros mergulhando na escuridão, planetas sendo despojados de toda a vida e frotas de naves diferentes de tudo que já existiu na galáxia. A grande fome está chegando, disse o guardião com voz séria.
Ela já consumiu 3 galáxias. Ela aprende com tudo que devora, tornando-se mais forte e inteligente a cada vitória. Os arquitetos calcularam que ela chegaria a esta galáxia eventualmente. Quando? Lisa perguntou baixinho. Em breve. Meus sensores de longo alcance detectaram a primeira nave de reconhecimento. Naves entrando na periferia desta galáxia. A invasão completa começará durante sua vida. Jake sentiu-se mal. Como lutamos contra algo que destruiu galáxias inteiras? Com tecnologia arquitetônica, com tripulações humanas, com as armas e naves que estavam esperando que você as reivindicasse. Krikstall finalmente conseguiu chamar a atenção de Jake, puxando sua manga. Capitão, o que essa aí está lhe dizendo? Seu rosto parece muito preocupado. Jake percebeu que teria que explicar tudo à sua tripulação alienígena. Mas como poderia dizer-lhes que, segundo aquela nave ancestral, apenas os humanos estavam equipados para salvar a galáxia? Guardião, disse Jake, existem outras naves como você. Muitas outras, dezenas de frotas à espera em locais escondidos por toda a galáxia. Todos eles só responderão a vozes humanas e padrões genéticos humanos. Os arquitetos prepararam uma armada inteira para este momento e todos estão esperando que os humanos os encontrem. Estão esperando que os humanos estejam prontos. Sua espécie evoluiu rapidamente, mas vocês ainda têm muito a aprender. Estou aqui para começar sua educação. Liz ergueu os olhos do painel de controle. Que tipo de educação? Como comandar naves arquitetadas? Como usar armas capazes de ferir a grande fome? Como coordenar a defesa de uma galáxia inteira? Jake sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E se recusarmos? O guardião ficou em silêncio por um longo momento. Então toda a vida nesta galáxia chegará ao fim, assim como aconteceu nas outras. A grande fome não negocia, não mostra misericórdia, simplesmente consome tudo e segue em frente. Jake olhou para seus tripulantes alienígenas, que o observavam com crescente preocupação. Então olhou para Lisa e para a doutora Carter, que pareciam tão apreensivas quanto ele. Guardião, disse ele finalmente. Acho que precisamos contatar a Terra e o Conselho Galáctico. Todos precisam saber disso. Sim, concordou o guardião. É hora de a humanidade assumir seu lugar como guardiã da galáxia. Sua verdadeira jornada começa agora. Jake Morrison sentiu como se o universo tivesse se tornado um lugar muito mais assustador. Ele estava no que o guardião chamava de sala de guerra, observando os monitores que mostravam a fronteira da galáxia. Pontos vermelhos moviam-se lentamente pelo espaço e cada ponto representava algo que queria destruir tudo que ele conhecia. Quanto tempo temos? Perguntou Jake. A voz do guardião era calma, mas Jake conseguia perceber a preocupação nela. Os primeiros batedores chegaram há 6 meses. Eles estão estudando as defesas da sua galáxia e mapeando a localização de mundos habitados. A força principal chegará em aproximadamente 5 anos. Lisa Grant trabalhava em um console que exibia mais informações do que ela conseguia compreender. 5 anos para se preparar para algo que destruiu galáxias inteiras. Isso não parece tempo suficiente, não é? Concordou o guardião. Os arquitetos tiveram milhares de anos para se preparar e ainda assim tiveram que fugir. Mas você tem vantagens que eles não tinham. O Dr. Ben Carter ergueu os olhos do seu scanner médico. Ele vinha estudando suas próprias informações genéticas desde que o guardião revelou a verdade sobre as modificações humanas. Que vantagens! Os arquitetos eram pacíficos. Nunca travaram uma guerra da era digital. Os humanos lutam desde o início da sua espécie. Vocês entendem de conflitos de uma forma que os arquitetos jamais entenderam. Jake refletiu sobre a história da humanidade, guerras, batalhas, lutas pela sobrevivência. Talvez toda aquela violência tivesse um propósito. Afinal, conte-nos sobre essas coisas que estão por vir. Contra o que exatamente estamos lutando? As imagens ao redor mudaram, mostrando criaturas que causaram arrepios em Jake. Pareciam uma mistura de máquina e tecido vivo, com braços em excesso e olhos que brilhavam com uma luz fria. Alguns eram pequenos,
como humanos, outros eram enormes, do tamanho de prédios. A Grande Fome não é uma espécie única, explicou o guardião. É uma coleção de tudo o que consumiu. Cada vez que destrói uma civilização, leva consigo seu conhecimento, sua biologia, sua tecnologia. Ele incorpora tudo a si mesmo e se torna mais forte. Então, é como um vírus que aprende, perguntou Lisa, muito pior do que um vírus. Ele pensa, ele planeja, ele se lembra de tudo das espécies que destruiu. Agora ele tem o conhecimento combinado de milhares de civilizações diferentes. Krixtal estava ouvindo Jake traduzir tudo para os membros da tripulação alienígena. O navegador, semelhante a um inseto, estalou as mandíbulas nervosamente. Capitão, essa ameaça que você descreve parece impossível de derrotar. Como alguém pode lutar contra algo que possui o conhecimento de milhares de civilizações? Jake passou a pergunta para o guardião, que respondeu imediatamente ao seu tom de voz humano. A Grande Fome tem uma fraqueza, disse o guardião. Ela não consegue compreender verdadeiramente as espécies que consome. Ela pode copiar a tecnologia deles e usar o conhecimento deles, mas não consegue pensar como eles. Ela luta como uma máquina, seguindo padrões. E os humanos não seguem padrões? Perguntou o Dr. Carter. Os humanos são o caos, disse Kepler. E Jake juraria que a IA parecia divertida. Vocês fazem coisas inesperadas, tomam decisões que não seguem a lógica. Vocês lutam de maneiras imprevisíveis. É por isso que os arquitetos escolheram sua espécie. Jake caminhou até outra vitrine que mostrava a planta da antiga nave ao redor deles. Era enorme, com seões que ele ainda nem tinha visto. Guardião, você disse que esta nave é uma arma. Como ela funciona? Esta nave é mais do que uma arma. É uma nave de comando projetada para coordenar a defesa de toda uma galáxia, mas precisa de uma tripulação humana para funcionar corretamente. Quantos humanos? Perguntou Lisa. A tripulação mínima é de 50. A tripulação ideal é de 200. Todos devem ter os marcadores genéticos. Todos devem ser treinados em tecnologia de arquitetura. Jake fez um cálculo rápido de cabeça. Existem cerca de 12 bilhões de humanos na galáxia neste momento. Quantos deles possuem esses marcadores genéticos de que você fala? Aproximadamente 97%. As modificações foram muito bem-sucedidas. Isso era uma boa notícia, pelo menos. Mas Jake estava começando a entender a dimensão do desafio que tinham pela frente. Quantas naves como esta existem? 47 naves de comando como esta. 300 cruzadores de batalha, mais de 2.000 naves menores, todas à espera em locais escondidos por toda a galáxia. Charlie Cinder ouvia a tradução, seu corpo de cristal cintilando com cores diferentes. Quando Jake repetiu a pergunta, Kip perdeu uma resposta que surpreendeu a todos. As outras espécies terão papéis importantes a desempenhar. As habilidades de navegação dos Jakar serão essenciais para coordenar os movimentos da frota. O conhecimento de engenharia veonaria ajudará na manutenção das naves. As habilidades diplomáticas Netari serão necessárias para organizar a defesa galáctica. Mas eles não podem operar as naves sozinhos? Jake perguntou. Não, somente humanos podem interagir diretamente com a tecnologia arquitetônica, mas as naves precisarão de tripulações mistas para funcionar com máxima eficiência. Clud WHSISPER ouvirá tudo em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz era pensativa. Capitão Morrison, esta inteligência artificial está lhe dizendo que os humanos devem liderar a defesa da galáxia? Jake assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade. É o que parece. Isso causará problemas com o Conselho Galáctico, alertou Claude Visper. Muitas espécies não vão querer seguir a liderança humana. Os humanos ainda são considerados recém-chegados à civilização galáctica. Isso era algo que preocupava Jake. Os humanos só haviam se juntado à comunidade galáctica há 300 anos. A maioria das outras espécies já viajava pelo espaço há milhares de anos. Guardião, disse Jake, e se as outras espécies não quiserem trabalhar conosco?
E se acharem que os humanos são jovens demais ou violentos demais para liderar uma guerra galáctica, então todos eles morrerão, disse o guardião simplesmente. A grande fome não se importa com política ou orgulho. Ela consumirá tudo igualmente. Liz estava estudando uma nova exibição que havia surgido. Guardião, mostre-nos o que aconteceu com as outras galáxias. Mostre-nos contra o que realmente estamos lutando. A sala ficou escura e então imagens começaram a aparecer, fazendo Jake desejar nunca ter pedido para vê-las. Sistemas estelares inteiros sendo despojados de matéria, planetas reduzidos a cascas vazias, bilhões de seres transformados em mais da grande fome. A galáxia de Andrômeda caiu em 37 anos, disse o guardião. As nuvens de Magalhães duraram 19 anos. A cada vez a grande fome se tornava mais forte e mais rápida. Como os arquitetos escaparam? Perguntou o Dr. Carter. Eles não escaparam. Transformaram-se em algo que a grande fome não conseguiu consumir, mas ao fazerem isso, deixaram de existir como os conhecíamos. Restaram apenas suas naves e seu conhecimento. Jake sentiu o frio em que eles se transformaram. Energia pura. Uniram-se à radiação cósmica de fundo do universo. Eles se tornaram parte do próprio espaço, mas perderam sua consciência individual. Salvar suas criações foi uma forma de morte. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Jake olhou para sua tripulação, tanto humanos quanto alienígenas, e viu o mesmo medo em todos os olhos. Guardião, disse Jake finalmente. Precisamos contatar a Terra e o Conselho Galáctico imediatamente. Precisamos começar a nos preparar para a guerra. Sim, mas primeiro vocês precisam aprender a operar esta nave. Precisam entender a tecnologia de arquitetura. Precisam se tornar os comandantes que a galáxia precisa. Quanto tempo isso levará? Para operações básicas? 3 meses. Para domínio completo, vários anos. Mas a grande fome não esperará que vocês estejam prontos. Liz ergueu os olhos do console. Então é melhor começarmos a aprender rápido. Jake assentiu. Ele era capitão de uma nave estelar, não um líder de guerra galáctico, mas parecia que o universo tinha outros planos para ele. Guardião, disse ele. Inicie o treinamento. Mostre-nos como salvar a galáxia. Protocolos de treinamento ativados, respondeu o guardião. Bem-vindos ao seu novo destino, Guardiões das Estrelas. 6 meses se passaram desde que Jake Morrison pisou pela primeira vez a bordo da antiga nave que agora se chamava Heritage. Meses haviam se passado desde que Jake Morrison pisou pela primeira vez a bordo da antiga nave que agora se chamava Heritage. A mudança de nome fora a ideia do Guardião para honrar o novo papel da humanidade como herdeira do legado do arquiteto. Jake estava na ponte de comando da Heritage, mas ele não era mais apenas um capitão. O Conselho Galáctico promoveu o almirante após sessões de emergência que duraram semanas. A notícia da iminente grande fome mudou tudo na política galáctica da noite para o dia. Almirante Morrison disse Lisa Grant de sua nova posição como a primeira especialista humana em interfaces arquitetas. Estamos recebendo sinais de outras naves escondidas, mas 17 foram ativadas por tripulações humanas no último mês. Jake assentiu com a cabeça, observando o painel tático que mostrava a crescente frota humana. Cada nova nave que entrava em operação era uma pequena vitória, mas ainda havia muito trabalho a fazer. Quantos humanos estão em treinamento agora? Mais de 10.000, respondeu Lisa. Eles vêm de todas as colônias humanas da galáxia. Alguns estão deixando suas famílias para trás para aprender a operar a tecnologia arquiteta. O Dr. Ben Carter aproximou-se da enfermaria. Ele agora servia como médico-chefe de toda a frota humana. Almirante tem os resultados mais recentes do exame genético. Testamos mais de 1 milhão de humanos nos últimos 6 meses. Kipper estava certo. Quase todos eles possuem as modificações do arquiteto. Isso era uma boa notícia. Eles precisariam de todos os humanos que pudessem encontrar para o que estava por vir. Krikstall se retirou rapidamente. A palavra foi para a cadeira de comando de Jake. O navegador já havia se adaptado bem ao trabalho com a tecnologia humana, embora não pudesse operá-la diretamente.
Almirante Morrison, meu pessoal concluiu as cartas de navegação para os territórios da orla exterior. Se a Grande Fome seguir os mesmos padrões que usou em outras galáxias, agora sabemos onde atacará primeiro. Jake aprendeu a valorizar ainda mais seus tripulantes alienígenas nos últimos meses. Embora apenas humanos pudessem controlar naves arquitetadas, as outras espécies traziam habilidades igualmente importantes: navegação Untar, engenharia Vunari, diplomacia Netari. Todas elas tinham papéis a desempenhar na guerra que se aproximava. Obrigado, Krixtal. O que seus cálculos indicam? Provavelmente atacarão primeiro as colônias externas usando-as para construir mais unidades antes de atacar os mundos centrais. Estimamos que alcançarão os primeiros assentamentos humanos em 4 anos. Cantores de fragmentos. Crystalform aproximou-se do grupo. Ela havia se tornado a principal ligação entre as tripulações humanas e as equipes de engenharia alienígenas. Alô, Mirante, concluímos as modificações em 15 naves do Conselho Galáctico. Elas não podem usar armas arquitetas, mas agora podem se coordenar com as comunicações da sua frota. Jake estava orgulhoso de como as diferentes espécies haviam aprendido a trabalhar juntas. O medo e a suspeita iniciais deram lugar à cooperação. À medida que todos perceberam a dimensão da ameaça que enfrentavam, Cloud Visper desceu flutuando do teto, onde monitorava as comunicações de longo alcance. Almirante, trago notícias do Gal, onde ele estava monitorando as comunicações de longo alcance. Almirante, trago notícias do Conselho Galáctico. A votação foi concluída. A humanidade recebeu autoridade de liderança emergencial para a Iniciativa de Defesa Galáctica. Essa foi uma difícil batalha política. Muitas espécies estavam desconfortáveis com os humanos, assumindo o comando das operações militares. Mas quando o Guardião demonstrou a tecnologia arquiteto para todo o Conselho e quando os sensores de longo alcance confirmaram a aproximação da Grande Fome, até os políticos mais teimosos tiveram que aceitar a realidade. Alguma oposição? Jake perguntou, ouvindo alguns resmungos da delegação Corvani, mas eles concordaram com os termos. Todas as espécies contribuirão com naves e tripulações para a frota de defesa, mas os comandantes humanos liderarão os grupos de batalha. Jake caminhou até a tela principal que mostrava dezenas de naves se movendo em formação ao redor de Heritage. Algumas eram naves arquitetadas com tripulações humanas, outras eram naves de diversas espécies galácticas, todas trabalhando juntas pela primeira vez na história. Guardião, disse Jake à iada da nave. Como está o progresso do programa de treinamento? Melhor do que o esperado, Almirante Morrison. Os humanos se adaptam à tecnologia arquitetada muito mais rápido do que as projeções iniciais indicavam. A curiosidade natural da sua espécie e a vontade de experimentar aceleraram o processo de aprendizagem. Estaremos prontos a tempo? O tratador ficou em silêncio por um momento antes de responder. Vocês estarão o mais preparados possível. Os arquitetos tiveram milhares de anos para se preparar e ainda assim falharam. Vocês tiveram menos de 1 ano, mas vocês têm algo que eles não tinham? O quê? Experiência com conflitos, conhecimento da perda, compreensão do que significa lutar pela sobrevivência. Os arquitetos eram construtores e exploradores. Vocês são sobreviventes e guerreiros. Liz ergueu os olhos do console. Almirante, estou recebendo uma transmissão prioritária da Terra. Eles querem um relatório sobre o Projeto Guardião. Projeto Guardião era o codinome do enorme esforço para treinar tripulações humanas e ativar mais naves dos arquitetos. Nos últimos meses, tornou-se a maior mobilização militar da história galáctica. Digam a eles que agora temos 23 naves arquitetas ativas com tripulações treinadas. Outras 15 naves estão em processo de ativação. Estimamos que teremos 40 naves prontas para combate dentro de 2 anos. E a Grande Fome? Jake olhou para o visor do sensor de longo alcance que mostrava a ameaça se aproximando. Os pontos vermelhos ainda se moviam em direção à galáxia deles, mas estavam ficando mais perto a cada dia. Primeiro contato em 4 anos, talvez menos. Estaremos em menor número, mas estaremos preparados. Pete Harris, que permaneceu como piloto de Jake durante todas as mudanças, falou do Len Almirante. Mensagem recebida da capitã Sarah King, nave arquiteta Destiny.
Ela relata a ativação bem-sucedida da instalação de Sydney. Isso eleva para 12 o número de instalações arquitetas terrestres online. Jake sorriu. A Capitã King fora uma das primeiras humanas a se voluntariar para o treinamento de arquitetos navais. Agora ela comandava uma de suas embarcações mais poderosas. Excelente! Cada instalação ativada nos dá mais armas, mais suprimentos, mais esperança. O Dr. Carter estava revisando relatórios sobre seu médico, Scanner, almirante. Tenho estudado os perfis psicológicos de nossas novas tripulações humanas. Elas estão lidando bem com a responsabilidade, mas muitas estão tendo dificuldades com a pressão. Liderar a defesa de uma galáxia inteira não era algo para o qual os humanos estivessem mentalmente preparados. Jake entendia perfeitamente esse sentimento. 6 meses atrás, ele estava explorando novos sistemas estelares. Agora, ele era responsável por salvar toda a vida na galáxia. Nós vamos dar um jeito, doutor. Os humanos sempre encontraram maneiras de lidar com situações impossíveis. É o que fazemos. A voz do guardião ecoou pela ponte. Almirante, os sensores de longo alcance estão detectando novos movimentos da Grande Fome. Eles estão acelerando sua aproximação. O tempo para o primeiro contato foi revisado para 3 anos e 4 meses. A ponte ficou em silêncio. Todos entenderam o que aquilo significava. Menos tempo para se preparar, menos tempo para treinar, menos tempo para ativar as naves arquitetas restantes. Jake respirou fundo e olhou para sua tripulação. Humanos e alienígenas trabalhando juntos, preparando-se para enfrentar os Kyr, a maior ameaça que a galáxia já conheceu. Muito bem, pessoal, disse ele com firmeza. Sabíamos que não seria fácil. Guardião, envie uma mensagem para todas as naves da frota. Iniciem imediatamente o treinamento avançado de combate. Contatem a Terra e o Conselho Galáctico. Informem-nos que estamos entrando em protocolos de prontidão acelerada. Mensagem enviada ao almirante. Jake voltou para sua cadeira de comando e sentou-se. Através da tela de visualização, ele podia ver as estrelas de sua galáxia natal, belas e pacíficas. Em breve, aquelas estrelas seriam um campo de batalha. Lisa, quantos humanos se voluntariaram para a frota de defesa? Mais de 2 milhões, almirante, e mais se voluntariam todos os dias. Jake assentiu. A humanidade havia encontrado seu propósito entre as estrelas. Eles não eram mais apenas exploradores, comerciantes ou diplomatas. Eram os guardiões da galáxia, os herdeiros de uma antiga responsabilidade. Então, estaremos prontos, disse ele em voz baixa. Aconteça o que acontecer, estaremos prontos. Nas profundezas do espaço, a Grande Fome continuava sua aproximação, alheia ao fato de que esta galáxia não cairia tão facilmente quanto as outras. Desta vez, os defensores tinham algo novo, o espírito, imprevisível, obstinado e adaptável da humanidade. A guerra pela galáxia estava prestes a começar.